A paz a toda a igreja, amém? Já estava com saudades de estar ministrando aqui na Igreja Batista Betel. Mais uma vez, obrigado, pastor e pastora. Obrigado a todos que estão aqui também. Para mim é um motivo de alegria poder falar sobre sabedoria. E eu sempre digo, gosto de repetir isso de tempo em tempo, eu não falo sobre sabedoria porque sou sábio, muito pelo contrário, é porque eu estou em busca de sabedoria, quero publicar e proclamar a sabedoria de Deus, que é aquela a qual nós estamos perseguindo, amém? E hoje eu tenho um texto, especialmente no final da mensagem, que eu prometo que vai ser curto, que nós lemos pouco ele, está no livro de Deuteronômio, eu não vou citar já a referência, mas está em Deuteronômio, e esse texto ele nos ensina como nós podemos conquistar sabedoria, de um modo que a gente fala, mas às vezes com não tanta intensidade, que também é bíblico e é importante. Antes disso, quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. O tema da mensagem hoje é esperança realizada. Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, versículo 5. Na verdade, existem dois textos no Novo Testamento que se referem ao assunto de Colossenses capítulo 4, que me chamam muita atenção. E lendo esse texto anteontem, eu senti vontade de compartilhar com a igreja, em especial porque ele nos ensina algo que todo o ensino de sabedoria requer. Não adianta nada eu aprender, conseguir e conquistar, se eu não ensinar e levar isso para outros, especialmente para os de fora. Pelo menos na versão, a minha que é a NVI, vamos dizer aqui, ó. Sejam sábios, é só o versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Versículos, põe o versículo 6, vamos ler o versículo 6, 5 e 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja que no versículo 5 diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. É você estar sentado do lado de alguém que não acredita em Deus na sala de aula, no teu trabalho, e saber como falar de Jesus Cristo para essa pessoa. Sejam sábios no seu procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Surgiu uma chance, vamos falar de Jesus. E agora, o seu falar seja sempre agradável e temperado. Não é enfiar Jesus goela abaixo nas pessoas. E tem muitos cristãos, eu assisti um vídeo eu já até mencionei esse vídeo outra vez, de um homem que ele chega em universidades, ele faz uma entrevista, ele procura alguns ateus, e ele começa a entrevistar esses ateus. Ele encontra um ou outro, e em 40 segundos, 1 minuto e meio, ele converte os ateus. E um desses ateus me chamou a atenção, um senhor de uns 50, 60 anos, e esse senhor olhou e falou: nossa, ninguém nunca me apresentou Jesus desse jeito. Ou seja, os cristãos falhando em cumprir o que está em Colossenses capítulo 4, versículo 5 e 6. Se nós como cristãos, apenas ao recebermos Jesus Cristo, já cumpríssemos esse texto, não tinha por que o apóstolo Paulo ter escrito isso para a igreja de Colosso. Ao contrário, ele escreve para cristãos. Olhe, nós, eu e você aqui na Igreja Batista Betel, como cristãos, temos que saber como nos aproximarmos daqueles que estão do nosso lado, aproveitando a oportunidade, falando com mansidão, mas sabendo como responder a cada um. Que é a mesma mensagem que nós encontramos em 1 Pedro 3,15. Responder a cada um, mas para que nós possamos saber responder e dar a razão da esperança que há em nós a qualquer que as pedir, respondendo sempre com mansidão. 1 Pedro 3,15, Colossenses 4,5. Esse texto eu quis trazer ele como reflexão para o início da mensagem. Por quê? Para que tudo que nós formos aprender aqui hoje, nós possamos transportar isso, levar no trabalho, levar na escola, em todos os ambientes que tivermos. Ah, mas não vão receber de bom grado. Não importa. Eu soube uma vez, pastora, que eu estava fazendo uma das transmissões ao vivo de quinta-feira, que uma dessas transmissões, eu não sei qual, atingiu uma pessoa, alcançou uma pessoa em Londrina, que eu nunca imaginei, que encontrou outra, que por causa da transmissão eles se encontraram e abençoaram mais umas 10, 20 pessoas. Esse eu tive a bênção de ficar sabendo. Mas e aquelas pessoas que você abençoa, que você nunca nem vai saber que abençoou? Imagina, às vezes alguém assiste lá um vídeo seu, ou escuta você falando na sala de aula, no teu trabalho, ou você falando com um funcionário, com um cliente, com o seu patrão, você solta uma frase, você está no aeroporto, fala alguma coisa, na rodoviária,
você nunca mais vê aquela pessoa e aquela semente foi plantada. Eu encontrei um homem que disse que ele se converteu, eu vi um depoimento de um homem que disse que ele veio a Jesus Cristo porque entregaram para ele um panfletinho sobre Jesus. Porque entregaram um panfleto, ele chegou até Jesus. Então nós temos um papel bíblico, uma função bíblica de levar o evangelho com carinho, com cuidado, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades. E eu espero que tudo que nós formos tratar aqui hoje, que é pouco, nós possamos levar às demais pessoas. O tema é esperança realizada. E dentro desse tema, que é um tema sobre sabedoria, eu gostaria de ler o texto de Provérbios capítulo 13, versículo 12, que é o texto-chave da mensagem. Eu separei também, depois eu vou pedindo para o pessoal lá no fundo algumas imagens com os textos. Eu não sei como que vai ficar ali na tela, se vai dar para ler ou não, mas é basicamente a repetição do que eu vou falar para ajudar a fixar. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança, essa na minha versão, na NVI, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Em outra versão, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. 13, 12. Mas o anseio satisfeito... A esperança adiada... Vamos ver como que está aqui. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o anseio realizado enche o coração de vida. Não sei qual que é a sua versão, essa é a NVI. Tanto faz, a mensagem é a mesma. Quando nós, ao invés de coração cheio de vida, você pode estar lendo aí também árvore de vida, produz árvore de vida. Esse texto, ele tem mexido comigo, pastora, nos últimos tempos de um modo muito intenso, que é a esperança realizada. Inclusive, eu já falei em algumas mensagens aqui, às vezes a gente trata sobre 7 formas de alguma coisa, 10 formas disso, 300 formas daquilo. Em um dos temas eu coloco esse assunto. Mas a mensagem de hoje eu quis trazer apenas esse assunto, de tão importante que ele é no meio cristão. E nós vamos ver uma série de referências bíblicas, claro que nós não vamos lê-las, até se você tiver uma caneta depois e quiser ir anotando, vários textos bíblicos que mostram a importância da esperança realizada. Na verdade, eu li 2 livros, um deles, eu acredito que é um deles não tem um viés religioso, ele não visa ensinar a Bíblia, e o outro tem uma linha um pouco mais religiosa. E os 2 livros incríveis, enquanto eu lia eles, eu ia encontrando referências de provérbios ali, eu ia anotando, nossa, aqui está em provérbios, aqui está em provérbios. Ia colocando, parecia que era um livro de provérbios escritos, são livros famosos. Um deles é chamado, eu acho que todos conhecem, As 5 Linguagens do Amor. Muita gente já deve ter ouvido falar de Gary Chapman, que ensina sobre como casais restaurarem os casamentos, para quem é solteiro, para quem é casado, para quem já faz 30 anos que não está se dando bem no casamento. Inclusive tem lá um testemunho de um casal que depois de 30 anos que só viviam na mesma casa, nenhum dos dois gostava muito um do outro, já estavam só se aguentando lá, nem viajavam mais junto, já fazia 30 anos, estavam desgostosos com o casamento. Um amigo entregou um livro desse para o marido, para o rapaz, para o colega dele, que é o esposo da mulher com quem ele estava se dando bem, entregou o livro para esse rapaz e falou: dá uma lida nesse livro, quem sabe você gosta. Ele leu, se interessou e mostrou para a mulher dele, falou: você não quer dar uma lida? Ela leu. Um casamento de 30 anos destruído, depois deles fazerem aplicar aquilo que estava lá no livro, eles viajaram juntos e tiraram as primeiras férias, eles ficaram emocionados. Quando eu li aquilo eu fiquei fascinado. Não sei se é o seu caso, espero que não, que você não tenha um casamento de 20, 30 anos fracassado, mas se tiver, tem esperança. Não importa onde você está, se você está sem emprego, se você está sem luz, está sem vida, não sabe mais o que fazer. O outro, esse é 5 linguagens do amor. E todo o livro se resume em esperança realizada, de Provérbios capítulo 13, versículo 12. E é um livro em que o autor levou muito tempo de estudo. O livro foi vendido em todo o mundo, vendeu milhões de cópias e fez muito sucesso ao redor do mundo. Ele simplesmente descobriu formas com que o marido recebe amor e que a mulher recebe o amor. E que muitas vezes eles não estão se comunicando da forma correta. E se você tiver interesse, é um livro bom. Não sei se o pastor tem aqui para vender ou não. Mas o pastor consegue pedir também, né? Se tiver interesse, o pastor também consegue. Não estou oferecendo o livro, não. O mais importante nosso aqui, do nosso objetivo, é Provérbios 13, 12, a esperança é realizada. E o segundo livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro escrito em 1935, que depois da Bíblia é um dos mais vendidos no mundo, mais de 50 milhões de cópias também. Ajuda você a desenvolver melhor relacionamento com as pessoas. Lendo o livro de novo, tudo se resume em Provérbios capítulo 13, versículo 2. A esperança realizada é a árvore de vida. E talvez você se pergunte, mas o que esse texto de a esperança realizada é a árvore de vida quer dizer? E como é que eu posso aplicar isso
por exemplo, na escola. Eu vou te falar uma coisa, eu tive um professor fantástico. Ele fazia até teatro na sala de aula. Claro, aquilo era a personalidade dele. Ele era tão extraordinário que ele conseguia fazer com que alunos de outras turmas viessem para a nossa turma lá assistir a aula. Então você via pessoas de outras turmas vindo assistir. E adivinha a matéria que ele dava aula? Filosofia e História do Direito. Imagina isso. O nome dele é Gutenberg, até um homem extraordinário. Ele deu aula para mim. Eu falei, nossa, eu nunca vi um professor dar aula disso. Eu nunca me interessei tanto por filosofia igual eu estava me interessando naquele momento. Eu não sabia que eu gostava daqueles assuntos que ele estava ensinando, até que ele me expôs da forma correta, porque ele cumpriu o que está em Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança realizada é a árvore de vida. Porque ele cumpriu aquilo, ele conquistou os alunos, e ele trouxe alunos de outras turmas, e ele extremamente requisitado, acho que agora ele é diretor de universidade, ele conseguiu ter sucesso no ramo dele, porque ele aplicou um princípio bíblico. Se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai conseguir transformar a tua história. A semana passada nós fizemos uma viagem, fomos para Jerusalém. E quando nós chegamos no aeroporto, eu descobri e foi eu, meu irmão foi mais um pastor junto com a gente. Quando a gente entrou dentro do aeroporto e fomos pegar ali, saber os assentos em que ia sentar, a gente descobriu que no avião a gente ia sentar cada um num canto. E já estava com os bilhetes ali, com os cartões de embarque, tudo pronto, tudo certo. Eu pensei, nossa, nós podíamos sentar junto. E eu, antes de pedir para a funcionária, para nós sentarmos junto, eu apliquei Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança realizada é a árvore de vida. Assim que eu apliquei aquilo, no momento seguinte eu perguntei, será que tem como a gente sentar junto? Ela disse que não. Passou 10 minutos, pastora, tocou o alto-falante no saguão do aeroporto, chamando o meu nome, do meu irmão e desse pastor, que a balconista queria falar com a gente. Chegamos lá, ela pegou os nossos papéis, nossos cartões de embarque, rasgou, trocou, colocou novos cartões de embarque e falou, agora vocês vão sentar junto. Depois daquilo, de novo, Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança realizada é a árvore de vida. É por causa desse texto bíblico que muitos cristãos não estão conseguindo salvar os casamentos. É por causa desse texto bíblico que muitos professores não conseguem dar aula, que pais não conseguem ensinar os filhos, filhos não conseguem conquistar os pais, as famílias, as empresas, a vida espiritual. E se você me perguntar, mas como que eu aplico isso na vida espiritual? Na verdade, esse é um dos focos que eu quero trazer com a mensagem de hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, é por causa desse texto bíblico que o meu avô recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, e claro, eu creio que ele está na glória hoje com Deus. Durante 2-3 anos mais ou menos, por isso que um dos princípios que nós temos que aplicar junto com esse texto é paciência. Por 1-2 anos eu apliquei Provérbios capítulo 13, versículo 12, quando eu disse que eu apliquei, eu não estou dizendo que eu sou bonzão não, porque assim como eu apliquei, você pode estar aplicando no seu dia a dia também. O nosso foco hoje é aprimorar aquilo que você já faz de bem, e se você não faz, começar a fazer. E depois de 2-3 anos de aplicação desse texto, meu avô olha, recebe Jesus, se converte depois de um mês, ele morre, eu creio que ele foi para o céu. E é aqui que é a nossa proposta hoje. Quero te dizer uma coisa, que antes de nós entendermos um pouco mais desse assunto, em Provérbios capítulo 3, se você não quiser abrir a Bíblia, não precisa, apenas acompanhe a leitura. Provérbios capítulo 3, versículo 13, diz assim o texto, Provérbios 3, 13. Olha só os benefícios que nós vamos ter ao nos tornarmos cada dia mais sábios. Não precisa nem pôr na tela, eu vou só ler o texto. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Versículo 14. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis e nada do que você pode desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Olha que coisa extraordinária. É tudo isso que Deus quer para mim e para você. Em Deuteronômio capítulo 31, capítulo 34, versículo 9, Moisés impõe as mãos sobre Josué, e Josué recebe sabedoria. E eu quero nessa noite, no final da mensagem, claro, com a permissão do pastor, chamar aquelas pessoas que quiserem serem ungidos. Eu até trouxe de Israel um óleo que eu estaria ungindo as pessoas com este óleo, com base em Provérbios, em Deuteronômio 34, versículo 9.
Tá, que depois já, pelo menos eu não vou esquecer. Sabedoria é nós crescermos na nossa vida constantemente, e nós precisamos disso. Não é porque você recebeu Jesus Cristo que você já tem a essência completa da sabedoria, mas é porque você recebeu Jesus Cristo que você tem a garantia da salvação, e agora, assim como Jesus em Lucas 2,52, crescer em graça e em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Então é cidadania terrena e espiritual. Nós somos seres que temos uma vida espiritual e não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, então nós temos que crescer em sabedoria. Esse texto de Provérbios capítulo 13, versículo 12, a primeira mensagem que ele nos traz é: a esperança realizada é árvore de vida. Eu citei para vocês alguns exemplos que eu vivenciei nesses últimos dias, que trouxeram resultados de transformação completa. Não me lembro se eu já falei isso aqui em alguma outra mensagem, mas a repetição é um ótimo processo para nós fixarmos. Um filho esqueceu a bolsa em casa. Ele estava indo para a escola, deixou a bolsa em casa. Estava dentro do carro e a mãe levando ele para a escola. Mãe, esqueci a bolsa. Aí a mãe brava: você é um irresponsável, você sempre esquece a bolsa, você não pode esquecer, e você precisa se lembrar, e isso é importante, você precisa ser um homem organizado e tal, como que você... O filho olhou para a mãe naquele instante e falou: mãe, me perdoe, eu sei que tudo que você está dizendo para mim é para que eu seja melhor, e que não é para me atacar, mas é para me ajudar, e é porque você ficou indignada. A mãe começou a chorar, abraçou o filho, falou: filho, perdão o meu exagero, obrigado por entender o seu erro. Voltaram, e aquilo ali foi um momento extraordinário para os dois. Imagina se todo conflito fosse assim que fosse resolvido. É isso que Provérbios 13, 12 está ensinando. É você olhar e imediatamente reconhecer aquilo que você fez de errado. É você olhar e imediatamente reconhecer a qualidade que alguém que está do teu lado tem. É você estar do lado de alguém e fazer questão de mostrar a importância que ela tem, não só para você como para Deus. É você apresentar Jesus Cristo para uma pessoa, não porque é uma obrigação sua, mas porque você se importa com aquela pessoa. E é exatamente isso que Provérbios capítulo 13, versículos 12 nos ensina. Você acha que aquela mãe continuou o conflito? Você acha que aquele filho conquistou aquela mãe? Com certeza conquistou. Um funcionário, um rapaz que chegou no nosso escritório, nós conhecemos ele, ele disse: olha, eu fui caluniado na minha empresa, fui demitido, depois retornei porque descobriram que era uma calúnia, comecei a trabalhar bem, meu patrão olhou para mim e falou: olha, eu vou te dar uma casa de presente. Ele ganhou uma casa de presente. Por quê? Porque ele realizou a esperança do patrão dele. Esses são pequenos exemplos que nós poderíamos citar e fazer. Se você fizer o teste, quando eu aprendi isso um pouco mais a fundo, eu resolvi, porque eu gosto de testar, eu fiz alguns testes, falei: vamos ver se vai funcionar. Eu consegui fechar um contrato que eu não tinha conseguido fechar, eu consegui cancelar uma discussão que havia se iniciado, assim como você provavelmente já aconteceu na tua vida. A nossa intenção hoje é destacar esse princípio bíblico para que você e eu possamos aplicar, lembrando que todos os benefícios da sabedoria virão até nós, assim que abrirmos o coração e o nosso entendimento. Já ministramos outra vez sobre Provérbios capítulo 2, onde diz que a primeira etapa que nós temos que ter é abrir o entendimento. Estes são os exemplos que eu quis citar sobre nós realizarmos a esperança. Agora, Provérbios capítulo 13, versículo 12, é a mesma mensagem que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, não precisa abrir, aonde o apóstolo Paulo diz que quem mais plantar, mais vai colher. É a mesma mensagem de Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão de volta. É a mesma mensagem de Efésios 6,8 e de inúmeros outros textos bíblicos que nos ensina que tudo que você plantar, você vai colher. Uma vez uma pessoa falou bem assim: eu não fico comercializando com Deus. Você não precisa comercializar com Deus. Se Deus falou que ao plantar você vai colher, é só acreditar que ao plantar você vai colher. Um homem disse: quando eu, por exemplo, entrego o dízimo, eu não espero nada em retorno. E eu disse: você acha que Deus vai abrir as janelas dos céus? Acho. Isso não é esperar algo em retorno? Eu nunca pensei nisso. Esperar que Deus cumpra a lei da semeadura que Ele estabeleceu não é comércio, é você confiar em Deus e acreditar na palavra dEle. E a nossa proposta hoje é essa. Quando você toma uma iniciativa em fazer algo por alguém que está do teu lado, inevitavelmente ou essa pessoa, ou outros, ou algum Boaz está te observando. E esse, normalmente, é sempre encaminhado por Deus para transformar a tua história. Deus tem um propósito para você. Ele coloca uma oportunidade na tua vida. Você abraça ela e trata bem aquele que está do teu lado. Boaz estava lá olhando Ruth. Ruth não tinha nada a ganhar com Noemi. Ao contrário, lembra de Orfa que retorna para a terra dos Moabitas, para a terra dela? Mas Ruth diz para Noemi: não, eu vou com você. O que Boaz olha quando ele abençoa ela? Eu vi o que você fez pela tua sogra. Tem alguém vendo o que você está fazendo.
Pode ser a pessoa para quem você está fazendo, pode ser uma outra pessoa. Ah, mas a minha recompensa não é no céu? Deus nos colocou na terra para sermos abençoados e recompensados também na terra. Isaías 1, 17 e 19. Se quiserdes obedecer, comereis o bem desta terra. Salmo 112, versículo 1. E inúmeras outras passagens bíblicas. O detalhe e o importante aqui é nós entendermos que ao realizar a esperança de alguém, eu vou acabar produzindo árvore de vida. E talvez você me pergunte, mas o que é realizar a esperança? E agora esse texto eu gostaria que você abrisse, em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Talvez você fale, Paulo, mas você só está falando de provérbios, né? A gente precisa de um texto do Novo Testamento. Esse é um texto do Novo Testamento que traz exatamente essa mensagem. Filipenses capítulo 2, versículo 3. É a mesma mensagem. Olha o que diz. Na verdade é o finalzinho do versículo 3, Filipenses 2, 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E agora a gente vai fazer um teste daqui um pouco. Considerem os outros superiores a si mesmos. Próximo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Dá para passar que ele estava na primeira tela lá, dá para passar para a segunda? Vamos ver qual que é a segunda tela que estava no slide. Eu não sei se a letra está pequenininha, mas eu vou ler. Você considera os outros superiores a você e prioriza o que é dos outros? O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz: considere os outros superiores a você e priorize as necessidades que as outras pessoas têm acima daquelas que nós temos. Isso não quer dizer que eu não tenho que cuidar de mim, ao contrário. Se eu não estiver bem, não tem como ajudar as pessoas, mas é eu ver que as pessoas são importantes. E o apóstolo Paulo vai mais longe, são superiores a mim. Não sei se você sabe, mas em média, as pessoas ao meu redor e ao seu redor, elas sabem 100 vezes mais do que a gente pensa que elas sabem. 100 vezes mais. Você olha para o teu colega de trabalho e fala, coitado, não sabe nada. Talvez não, muito provável que ele saiba 100 vezes mais do que você pensa que ele sabe. E vem o teste para você saber se você está considerando os outros superiores a você e priorizando o que é dos outros. É duas coisas: considerar os outros superiores a nós e priorizar o que é dos outros. Só para te avisar, tem muito ímpio fazendo isso aqui, viu? Não a parte espiritual que a gente vai citar, mas a parte material do mundo. Em um restaurante, você senta antes no melhor lugar? Tem as cadeiras lá, você chega, eu já falei isso outra vez, tem as cadeiras lá, você tem que sentar junto, vocês estão em 5. Você procura o melhor assento, mais perto do ar-condicionado, mais perto da porta, mais perto de onde vai ficar a comida, ou você espera que o outro sente? Esse é um teste, são perguntas reflexivas, você responde para você mesmo. A depender da resposta, você sabe se está cumprindo Provérbios 13, 12 e Filipenses 2, 3 a 4. Em uma fila, você tenta chegar antes dos outros que estão para pegar a fila? Você tenta chegar antes do próximo? Você tem uma fila, você corre, qual é que eu vou pegar, chegar na frente? Esse é um teste para a gente saber se a gente está pensando e priorizando os outros ou considerando os outros superiores a nós mesmos. Só tem uma carne boa, você deixa para o colega ou come? Só tem uma carne na mesa, você pega primeiro ou deixa para o colega? Sua esposa quer uma viagem e você outra. Qual a sua prioridade? Você quer que a sua ou da sua esposa? Mas aí você fala assim, mas eu e meu marido estamos sentados aqui agora assistindo a mensagem. Qual das duas a gente tem que fazer? Aí vocês decidem. Mas qual a sua prioridade? A sua ou do outro? Você pergunta ou só ensina? Isso é importante. A Bíblia nos ensina em 1 Samuel 12, 23, 12, em Daniel 12, 3, em Provérbios 13, 27, 24, 11, que nós temos que ensinar, transmitir aquilo que sabemos, que é o que nós mencionamos inclusive no começo da mensagem do texto de 1 Pedro 3,15. Mas a pergunta é, você também procura aprender dos outros? E quando você está disposto a ouvir e fazer perguntas, é uma prova de que você considera os outros superiores e prioriza as necessidades dos outros, também cumprindo o que está em Filipenses capítulo 2. Você pergunta ou só ensina? Você cederia seu lugar no corredor para alguém? Sabendo de algo, você ajuda no que precisa? Quando ouve um pregador, você pensa que se fosse você pregando, a mensagem seria melhor? Você já viu esses pregadores? Acontece muito.
Claro, eu quero acreditar que aqui não tem ninguém que jamais faria isso, mas já teve lugares onde eu fui, e não só eu, como eu já vi com outros, e acontece porque o ser humano, porque todos, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando tem um pregador assistindo, o outro fica pensando assim, se fosse eu lá no lugar dele, eu ia falar isso, ia estar bem melhor essa mensagem. Ou então ele fica olhando no relógio, ou então ele olha para baixo, ou ele não presta atenção na mensagem, para mostrar que a mensagem daquele outro pregador não é importante. Por quê? Porque ele é melhor do que aquele que está lá. Será que eu e você fazemos isso ou não? Essas são perguntas reflexivas que servem de teste para a gente saber se Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança realizada, nós podemos cumprir ou não. O que é a esperança realizada? É você semear aquilo que você gostaria que fosse semeado para você. É você fazer aos outros aquilo que eles desejam que seja feito, que é aquilo que é bom dentro da palavra de Deus. Por exemplo, chegou um cliente, você sorri para ele. Você precisa ajudar alguém, nós vamos ver alguns exemplos desses. Você precisa ajudar alguém, você vai lá e dá o braço, estende as mãos. Teu pai está precisando de você, quando você era criança ele trocou sua fralda. E se agora é ele que precisa que troque a fralda dele, você está disposto a ajudar? Ou não, você vai lançá-lo no asilo? Qual o nosso comportamento com relação aos demais? Isso é a esperança realizada. E de acordo com a Bíblia, a esperança realizada, Provérbios 13:12, é árvore de vida. Ela produz árvore de vida. E o que é árvore de vida? Como nós vimos em outra versão, é um coração alegre. Ela produz força, felicidade e paz. Dá para passar para a próxima? Olha lá, o que é árvore de vida? É coração alegre, é paz, sorriso, salvação, esperança, casamento restaurado, aí o livro que eu citei, é filho na igreja, é trabalhar feliz, pode deixar nessa tela mesmo, e é a empresa crescer. Isso é árvore de vida. E no texto de Provérbios 13:12 diz que a esperança realizada produz isso aqui. Quando você realiza, o primeiro exemplo é coração alegre. Sua mãe anseia muito que você chegue no horário que ela pediu. Quando você realiza essa esperança, o coração dela se alegra. E eu tenho uma notícia para você. Esse árvore de vida não é apenas para o receptor, mas é também para quem está transmitindo. Então você realiza a esperança da sua mãe e você colhe o fruto disso e ela colhe o fruto disso. É recíproco, porque a palavra, isso é bíblico. Por quê? Tanto porque a esperança realizada traz alegria para ela, quanto porque tudo que nós semearmos, isso também ceifaremos. Gálatas 6, 7 e 9. É paz, sorriso, salvação. No exemplo que eu citei do meu avô, por exemplo, quando eu realizei a esperança dele, e vou contar para você o que foi que eu fiz. Por 2 anos, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu ainda não tinha descoberto isso e visto desse modo. Por 2 anos, eu lembro que eu levava presente na casa dele. Eu comecei a ver a importância que ele tinha, como eu não tinha visto antes. E por 2 anos eu levava folha para ele ler sobre texto da Bíblia. Levava um presente, ia conversar com ele, ouvia as histórias que ele tinha para contar. E às vezes ele repetia a mesma história várias vezes. E eu escutava e eu realmente estava interessado. Ele percebeu que eu realmente estava interessado. É diferente de com hipocrisia, não com maldade. Olha o detalhe. Nem todo hipócrita é maldoso intencional. Isso é importante. Nem todo hipócrita é maldoso intencional. Você fala, eu falo, nossa pastora, como a igreja está bonita, mas eu não quero dizer que a igreja está bonita. Na verdade eu não acho, não é o caso, é um exemplo. Na verdade vamos supor que eu não acho que está bonita, mas eu digo que está bonita. Inevitavelmente, a pastora vai sentir que aquilo que eu estou dizendo não é verdadeiro, ainda que ela não pense que eu não estou falando. Olha que sério isso. A pastora olha para mim e fala, nossa Paulo, você está bonito, a roupa está bonita, um exemplo. E eu nem penso se ela está falando com sinceridade ou não. Ela simplesmente falou e eu recebi aquela mensagem. Quando eu recebi aquela mensagem, o meu espírito, não só o Espírito Santo testificando dentro de mim, testifica e confirma se aquilo é verdadeiro ou não. Se aquilo é verdadeiro, Provérbios capítulo 11, versículo 3 diz que a deslealdade dos desleais os destruirá, mas a sinceridade dos leais os encaminhará. Se aquilo é sincero, aquilo vai produzir árvore de vida. E sem perceber, talvez nem fosse a intenção da pastora, ela vai produzir um relacionamento muito melhor comigo. Se aquilo é bajulação, talvez ela conquiste alguns. Tem uma frase muito famosa, se não me engano, de Abraham Lincoln. Ele diz que você pode até enganar algumas pessoas por muito tempo. Você até pode enganar todo mundo por um pouco de tempo, mas você não pode enganar todo mundo durante todo o tempo, por muito tempo. É aquela frase, a máscara vai cair, vai aparecer.
e não é sincero, os movimentos do teu corpo não são sinceros, teu espírito não é sincero, o Espírito Santo não está ali, não há Cristo naquele relacionamento, naquelas palavras, então é uma esperança realizada fajuta, bajuladora, e aquilo só traz destruição. E Provérbios está cheio de exemplos dos lábios lisonjeadores, e isso está em Provérbios 26, 24 a 26, dizendo que ele será revelado diante da congregação. E mais grave, nós temos que ser sensatos para não deixarmos acreditar em quem é bajulador. O que eu quero dizer com isso? Se eu com sinceridade, mostrando que estava interessado com o meu avô, não com um plano de manipulação, mas porque eu realmente estava interessado no que ele falava, eu não percebi que eu estava conquistando a confiança dele. Até que chegou um dia, eu sentei na mesa com ele, e eu falei, vô, eu respeito muito, eu senti uma vontade muito grande de falar aquilo, eu creio que foi Deus que estava instruindo a fazer aquilo, porque um mês depois ele morreu. Eu preciso falar algumas coisas para você a respeito da forma com que você acredita em Deus, mas eu te respeito muito, se você discordar, fica a seu critério. Eu apenas acho que do modo com que você está conduzindo, você pode não ir para o céu. E eu expliquei para ele algumas questões bíblicas que eu entendia que podiam ser fatais para a salvação dele. Ele, sem pensar, sem titubear, sem balançar, ele olhou para mim e falou, eu acredito em tudo que você está falando. Por 80 anos da minha vida eu aprendi de forma errada. E ele me dá essa oração aí de Romanos 10, 9, que eu ainda quero levar para as minhas filhas. Ele fez oração recebendo Jesus e recebeu todas, ao eu dizer aquelas doutrinas, aqueles pontos importantes que poderiam ocasionar na perca da salvação, porque tem alguns que não levam a perder salvação. De entregar o dízimo, você perde as bênçãos do Senhor, que enriquece não traz dor. Mas você não deixa de perder a salvação. Mas existem outros pontos que você deixa de perder a salvação. Não acreditar em Deus, por exemplo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele recebeu tudo aquilo. E por que ele não houve um debate racional, teológico? Não houve um debate de argumentos? Não, ele já creu, porque eu havia conquistado a confiança dele. Porque na verdade, naquele relacionamento, antes dele morrer, eu entrei no hospital e ele olhou para mim e falou, olha, eu te considero muito. E foi estranho ele falar aquilo, não tinha muito sentido. E na verdade é porque havia sido produzido no relacionamento que eu estava tendo com ele, árvore de vida. O coração dele ficou alegre, porque sem eu perceber, eu conquistei a confiança dele. Eu estou dizendo isso para minha glória? Não, eu estou dizendo isso como exemplo, porque você já deve ter feito isso com alguém também na tua casa, no teu lar. Isso é a esperança realizada de Provérbios 13, 12, que traz como consequência salvação. Então, o que é árvore de vida? É o que ele recebeu, a salvação. Se nós aplicarmos esse princípio, nós podemos ter as pessoas salvas ao nosso lado. E lembra que é bem o texto que nós lemos de Colossenses capítulo 4, onde Paulo diz, saiba falar com os que são de fora, que estão do teu lado, e não perca a oportunidade, mas fale com cuidado, sendo sal e com a palavra temperada. É exatamente isso. Esperança, quando você realiza a esperança de alguém, você produz mais esperança nela, de que os sonhos dela podem se realizar e podem ser conquistados. Como, por exemplo, uma esposa que já perdeu a esperança no marido. Se o marido aplicar Provérbios 13, 12, ele conquista ela. Casamento restaurado, que eu disse que é o resumo daquele livro. Filho na igreja, trabalhar feliz, tudo isso é os frutos que você vai colher se você decidir realizar a esperança. Eu quis trazer só esse assunto, você viu tanto? Pode passar, até para passar a próxima. Eu quis trazer essa mensagem como tema nessa noite, por quê? Porque eu quis falar bastante do assunto para mostrar a importância que tem, e eu vou repetir a frase, de realizar a esperança. O que é realizar a esperança? É agradar quem está do teu lado, é deixar a pessoa do teu lado feliz. Algumas outras referências disso também, dessa mesma mensagem, é 1 Samuel 12, 23, aqueles textos de Provérbios. Se você quiser depois, a gente pode postar, eu te enviar isso aqui depois. Marcos 10, 44, Lucas 6, 38, Filipenses, aquele texto que nós lemos, e o capítulo 4, 15 a 19, Gálatas e Efésios. No próximo, eu já vou mostrar o resumo. E antes disso, eu separei um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui. O desejo realizado é a árvore de vida. É um ponto sobre a prática. E ele está assim, logo depois desse resumo, para você ver como que a mensagem é curta. Logo depois desse resumo que nós fizemos, que eu destacar aqui para você agora, eu quero que você grave uma coisa. Existe um modo de você começar a praticar isso no seu dia a dia, realizar a esperança. Realizar a esperança é você considerar, não é considerar, é ver e saber que as outras pessoas são superiores a você.
nossa, são superiores a mim? É o que o apóstolo Paulo disse: considere os outros superiores e priorize as necessidades deles acima das nossas. Quando você realiza a esperança de alguém, você torna a vida dela e a sua muito melhor, produzindo vida em qualquer área, especialmente nas necessidades espirituais, semente e colheita, no plano espiritual e material. Realizar a esperança é converter pessoas, é crescer no teu emprego, é você aumentar o teu salário dentro da tua empresa. Isso é um texto também de Provérbios 17:2, que diz que o bom servo, o bom funcionário, vai dominar sobre o filho do patrão que é tonto e vai herdar junto com o filho do patrão a herança. E nós vemos histórias, eu conheço, claro que eu não vou citar nome, de casos em que aconteceu exatamente isso. O filho perde a herança e o funcionário ganha a herança. Por quê? Provérbios 17:2, o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e herdará uma herança junto com os irmãos. Só para te lembrar, eu já falei isso uma vez aqui, mas eu vou repetir, muitos ímpios estão aplicando isso aqui. E por isso que você vê muitos ímpios sendo mais sábios do que os filhos da luz. Porque eles aplicam leis bíblicas sem mesmo saber que estão aplicando. Aí você olha, por que o funcionário, o colega meu de trabalho foi promovido e eu não? Talvez ele realizou a esperança do patrão. O patrão te colocou na empresa para resolver um problema. Você consegue imaginar um funcionário que tenha sido contratado para não resolver problemas? Não existe. Você consegue imaginar alguém te pagando alguma coisa para não resolver um problema? Não existe. A não ser que seja uma caridade. E ainda assim é um problema pessoal da pessoa de se sentir mais confortável em estar cumprindo e fazer uma caridade. Normalmente, não, em regra, quando você paga alguém, é para ela resolver um problema. Você é um cliente, você chega numa loja e quer comprar um iPhone. Você paga a Apple porque você quer um problema resolvido. Qual? Você quer um celular que cai e não quebra tão fácil, à prova d'água, com uma câmera boa, para consultar teu e-mail, para falar no WhatsApp, para ter uma imagem, uma câmera boa. Aí você fala, mas eu queria um melhor. Aí você vai e paga um pouco mais, porque ele resolve mais problema. Quanto mais problema a empresa resolve para o cliente, mais ela ganha. E o teu patrão te colocou na tua empresa porque ele quer que você resolva um problema para ele. Ele precisa vender e ele quer que você faça esse papel para ele. E quanto mais problemas você resolver, mais promovido você vai ser. Quando você realiza a esperança do cliente, você ganha mais cliente. Quando você realiza a esperança do patrão, você é promovido. Inclusive tem muitos patrões aí que estão querendo abrir mais filiais de suas empresas, mas não encontram pessoas capacitadas para ajudá-los. Eles não encontram pessoas que estejam aptas para isso. Por quê? Porque você não considera ele superior a você. Você chega na empresa, a hora que você começa a se destacar, você pensa, acho que eu vou abrir a minha. Aí você já não realiza mais a esperança e você fracassa. Quando você realiza a esperança de alguém, você torna a vida dela e a sua muito melhor, produzindo vida em qualquer área, especialmente a área espiritual, que é o exemplo que eu dei para você, que é a salvação. Realizar a esperança é priorizar os outros, considerá-los mais do que nós mesmos, o que podemos constatar pela simples análise de práticas cotidianas que temos. Isso nós vamos ver daqui um pouco quais são. Como todos somos criaturas de Deus, isso é importante, ainda que não saibamos quais são nossos verdadeiros desejos, Cristo certamente é uma necessidade crucial em todo ser humano, inclusive no mais ateu, e ateus famosos já reconheceram isso. Pode deixar nessa tela mesmo. A Bíblia é repleta de ensinamentos sobre realizar a esperança. Sabe uma frase que o fundador da Apple disse? O Steve Jobs, ele falou assim: as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. As pessoas não sabiam que elas queriam um iPhone, mas ele mostrou para as pessoas que elas precisavam de um iPhone. E elas entenderam, nossa, eu preciso desse aparelho, e compraram. As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. O ateu não sabe que ele precisa de Deus até que você mostre a ele. O teu filho não sabe que ele precisa de muita coisa até que você mostre a ele. E por que é importante saber disso? Porque realizar a esperança não é fazer o que os outros estão querendo que você faça, mas é fazer o que os outros precisam que seja feito. É realizar a esperança que nem eles mesmos sabem que tem. Meu pai disse que queria estudar biologia. Na verdade, ele foi quase advogado a vida inteira. Ele não sabia o que queria no começo da vida. E ele reconhece que foi um erro que ele cometeu em não ouvir o conselho do pai dele em fazer faculdade de Direito. Quantos jovens não começam uma carreira e cancelam? Ou adultos, eu vou me mudar, vou fazer isso, mas depois você descobre que não era aquilo. Nós nem mesmo sabemos aquilo que queremos, então o importante de termos isso como consciência é que, ao estar em casa, ao estar no trabalho, você olha o teu filho e fala, ele não sabe que ele quer isso, mas eu vou fazer isso para ele e vou realizar a esperança dele. Depois de tudo que eu falei,
Como que nós poderíamos colocar isso de forma prática na nossa vida? E aí vem como colocar de forma prática na próxima tela. Praticando. Leia a Bíblia para seus filhos. Já que todo ser humano precisa de Jesus Cristo, ainda que eles pensam que não querem, hoje eu agradeço a Deus infinitamente pelo meu pai e minha mãe terem me ensinado a Bíblia. Eu via meu pai lendo, ele nos ensinava. Meu pai tinha um horário que ele dava um curso, um estudo bíblico para o meu irmão, para o Moisés. Eu passava na sala, eu via aquilo. Tinha um dia da semana que nós todos tínhamos que ler a Bíblia. Eles leram. Eu não queria quando nós estávamos lá. Eu não queria. Mas eu não sabia o que eu queria. Hoje eu agradeço a Deus. Eu só estou pregando porque eles fizeram aquilo. Ah, mas se fosse outra pessoa? Não sei, mas foi assim comigo. E eu agradeço a Deus. Portanto, realize a esperança da sua família. Como? Lendo a Bíblia para os seus filhos. Qual o resultado que você vai colher disso? Árvore de vida. Aonde? Na tua casa. As chances do teu filho ir para as drogas, morrer antes do tempo, ou entrar num casamento indevido, ou destruir as finanças dele, acabar com a sua vida, são muito menores. Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer dele não se desviará. Faça aquela viagem que sua esposa quer, que é o exemplo que nós demos. Eu ouvi um pregador dizendo uma vez assim: você guardou bastante dinheiro para que depois que você morrer, o outro marido que tua mulher arrumar vá lá e faça todas as viagens que você nunca fez com ela, com o dinheiro que você tinha. E ele ainda fala: nossa, teu ex-marido era um homem incrível, né? Como ele conquistou, vamos aproveitar agora. Aí ele pega todo o dinheiro que você conquistou e aproveita com a sua esposa depois que você morrer. Você perdeu de aproveitar a vida com ela, você perdeu de aproveitar oportunidades, perdeu de abençoar teu filho. Faça aquela viagem que ela quer, ou que ele quer, realize a esperança. Realize o desejo, e o desejo realizado é a árvore de vida. Se você respeitar, a Bíblia diz em Colossenses e em Efésios que a mulher deve respeitar o marido e o marido deve amar a esposa. Se a esposa respeitar o marido, falar que ele é importante, que ele é tudo isso, ele vai ficar todo cheio e o coração dele vai estar cheio de vida. Provérbios 13:12. Você vai ter produzido árvore de vida dentro do teu casamento. Ele vai vir para a igreja, ele vai te tratar melhor. Mas e se ele não tratar? Daí você cumpriu o teu papel com Deus e ganha galardão no céu. Como você não sabe o que vai acontecer, nós temos que cumprir a nossa missão aqui. Inclusive eu li no livro das 5 linguagens do amor, o autor diz assim: nos piores casos que eu encontro de casamento, a maioria, tudo funciona e é restaurado, 90 e poucos %. Mas sempre tem um abelhudo que fala: eu fiz tudo isso aí, não adiantou nada. Então continue fazendo, porque você chega no céu e fala: Deus, eu fiz minha parte. Se tua mulher morrer antes de você, você fica feliz, porque você fica com a consciência tranquila. Pelo menos eu fiz minha parte, não tenho remorso. Se você for antes dela, você chega perante Deus e ainda ela vai reconhecer isso, e Deus vai te honrar e te recompensar. Nossa parte nós temos que fazer. Realizar a esperança produz árvore de vida, ainda que em última instância, depois de esgotadas todas as possibilidades, seja a vida eterna e um galardão junto de Deus. Ajude um colega de trabalho, pague um almoço para alguém, compre um presente e ensine algo. Isso é realizar a esperança, e é o que você pode começar. Isso aqui, ajudar um colega de trabalho, você pode começar amanhã. Pagar um almoço também dá para fazer amanhã. Comprar um presente também dá para fazer amanhã, segunda-feira. Ensinar alguma coisa também dá para ensinar isso aqui que você aprendeu hoje aqui lá. Elogiar o seu marido, se você não é marido, dá para fazer isso também. Faça aquela viagem que sua esposa quer, isso aqui não dá para fazer amanhã. Mas se a viagem que ela quer for para Jardim Alegre, dá para fazer também. Leia a Bíblia para os seus filhos, também dá para fazer amanhã. Quase todos dá para você fazer amanhã, simplesmente por pequenas atitudes. Só tem um detalhe. Oi? Já dá para começar hoje. Só um detalhe. Tem um texto, exatamente. Mas aqui, também dá: elogie seu marido e sua esposa. É para os dois, viu? Algo importante, Provérbios 16, 21, 23 e 25, 15 diz que com paciência, você persuade as pessoas. Eu levei 2 anos para poder chegar naquela conversa com meu avô. Não pense que vai ser do dia para a noite. Alguns resultados você vai colher do dia para a noite, eu garanto para você. Eu não disse que lá no aeroporto, em 5 minutos, a gente conseguiu sentar tudo junto por causa de um princípio pequeno que foi aplicado? Em 5 minutos, 5, 10 minutos. Algumas coisas você vai ver o resultado imediato, outras levam mais tempo, principalmente aquelas que machucaram por mais tempo. A vida inteira você nunca abraçou tua esposa, nunca elogiou ela, nunca tratou ela com o respeito que ela merece, com o amor que ela merece, que é aquele com que Cristo amou a igreja.
talvez da noite para o dia você já sinta alguns efeitos. Ela vai achar estranho, ela vai pensar que você quer alguma coisa, mas conforme o tempo vai passando, você vai produzindo árvore de vida. Isso precisa ser sustentável. Por isso é importante você gravar isso, anotar isso, fazer isso todo dia. O Espírito Santo vai transformar a tua história, não somente hoje, mas sempre. Coloca agora para a gente o texto de Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio 34, 9. Só confirmar o texto. Todos aqueles que quiserem receber, olha o que diz o texto, Provérbios 34, 9, que quiserem receber essa unção com a imposição de mãos, lembrando que isso é um princípio bíblico. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Se você impor as mãos sobre uma pessoa, você tendo o Espírito Santo, e pedir que Deus dê a ela sabedoria, de acordo com Colossenses, que nós já citamos várias vezes, 2:9, 1:9, de acordo com Deuteronômio 34:9, você consegue receber sabedoria. Isso também em Tiago 1:5 diz: quem tem falta de sabedoria, peça que Deus dá livremente. Então eu quero convidar todos aqueles que quiserem receber essa imposição de mãos do pastor, de algum obreiro, de mim, que vem aqui à frente, e nós vamos estar te ungindo para você receber uma unção de sabedoria, de tal modo que você possa realizar a esperança e colher os frutos da sabedoria. Pode chegar aqui à frente quem quiser.